Se liga só, fiel, no mano comentando sobre essa treta aí do Memphis Depay com o Félix Torres hoje à tarde no treino, onde o Fabinho Soldado teve que separar ali. E também, lógico, análise do Coringão pra amanhã contra a porcada lá no Chiqueiro. A gente vai sair classificado, se liga só. Também tem a questão do Félix Torres com o Santos Laguna, aquela 34 milhões que o Corinthians tem que pagar até segunda-feira. O Corinthians já se reuniu com os caras pra tentar um acordo. Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Coringão, mano. Coringão, mano. Isso aqui é empolgação. As novidades do Mas, Corinthians mano, em nome tem de... do Trio Esperança aí ou não? Teve hoje, hein? Tem Trio Esperança aí. Pode pôr, porque os três não vão pro posso campo. pôr música. Derruba no YouTube, mano. Não, peraí, vamos lá. Babyliss. Calma, Não tem importa, coisa. irmão, não importa, não importa. Hoje tem coisa. Peraí, mas vamos começar aí com a treta do treino. É. Tá o clima rachado, Domênico. Discussão. Rachou lá o elenco. Era diferente daquele seu time pão com ovo, Rachou. velho. Aquele seu timinho lá que não chega nem rachado. mano. Isso aí chama cigana pra vencer, mano. Cigana, sim. Gana pra vencer. sim. Um abraço pro pão com ovo. O Memphis e Félix Torres discute aí durante o treino, mano. Normal, irmão. Em Véspera campo de e tal. clássico, mano. E o Fabinho Soldado teve que entrar em campo pra conter os Mas isso que é bom, Nossa, velho. ele é um soldado, Mas isso né? que é bom. Ele é soldado, né? Soldado entra em campo pra segurar. Quase sai voando. Já era. Isso que é A bom, comissão irmão. técnica tentou, não conseguiu. O soldado Foram entrou em separados, campo. continuaram batendo boca, continuaram. Aí o Fabinho Soldado entrou lá e falou: gente, pelo amor, vem cá. os Mas dois. isso que é bom, velho. Né, conversaram e tudo. É bom, maravilhoso. Isso aí chama-se Pra nós gana por maravilhoso. vitória. Isso daí chama-se testosterona. Diferente desse time que é o testosterona baixa aqui, sim. que os caras estavam cantando lá. Bom. O mano gosta de passar um pano, né? Passando pano gosta de cacete, passar mano. nisso, ele Isso passa aqui pano. Isso aqui chama-se Se vitória, fosse no mano. Palmeiras, Vitória ô seu garantida. Bento. Se Aí fosse era no crise, Palmeiras, né? queria ver Dá esse uma troço segurada aí, porco. Isso daqui chama-se testosterona bombando, irmão. Isso aqui é vontade de ganhar. Não passa Bora pano, lá, não. mano. Vontade de ganhar, Bora não. E aí, Tá até rachado. o Memphis Rachado deu- o grupo. Ó, por exemplo, você viu aquela cena lá daquele técnico russo da ginástica, mano? Que dá às vésperas tapa da nos mina cara? entrar, é Tá tapa na rachado cara, o grupo. RG. É tapa na cara. Ela Rachado. ganhou ouro, irmão. Ganhou ouro. Agora, brasileiro, que chega assim, ó. Rachado Ó, o vídeo o da grupo. tua avó doente. É brasileiro. É, irmão, poucas fala. ideias, mano. Poucas ideias. Não foi o Félix Torres, não, hein, velho. Mas não vai jogar. E ó, vou te falar, Memphis, ó, parabéns. Virei seu fã, mano. Porque numa dessas você manda o Félix Torres embora por justa causa. Aí o Corinthians não fica com esse encosto lá, mano. Calma, que o Félix Torres tem mais história calma do Félix que tem uma Torres bomba mandar- aí. Vamos lá, o Memphis deu entrevista na TV Corinthians, né? Ele falou o seguinte: que estão todos prontos, né? Estão treinando muito, inclusive agressivos no treino, palavra dele. Sim. Agressivos. Isso é bom, Motinha. Isso é bom, mano. Mas que estão fazendo tudo o que precisa ser feito pra ganhar. Mas, ô Mota, nesse ponto, cara, por mais que tenha gente que tente polemizar pro lado negativo, e aí é uma crítica até a... Porque quando os caras boicotam a entrada de jornalista e setorista pra ver treino, RG, e muitas vezes eu acho que é benéfico pro clube, é justamente pra não vazar um negócio desse. Porque, cara, na boa, véspera de Corinthians e Palmeiras, você pode ter certeza que o cara que não tiver com os nervos à flor da pele, esse cara tá castrado. Mas velho. vaza, né? Esse mano? cara, então, mas aí que tá. Esse vazar, RG, é ruim. É ruim. Porque se não tivesse setorista lá, não ia vazar, você pode ter certeza. Inclusive, tem um monte de setorista que dá chilique quando não entra em treino. Aí quando entra, vê uma cena dessa, lá, não sei o quê. E é o papel do cara. Não tô dizendo que tá errado. Ele vai noticiar o que ele viu. Mas, por exemplo, quando o clube não permite a entrada de um cara, aí eles reclamam. Mas eu acho que não tinha, viu, mano? Porque o GF fala o seguinte, que ele foi vazado isso, Não, passaram a vazado informação, nada. eles ligaram lá e confirmaram com a assessoria, Ué, que realmente mas- houve uma discussão. Então, confirmar com a assessoria é outra coisa, Motinha, que também não tem que confirmar porra nenhuma. Você não tem que atender nem tua mãe, mano. Às vésperas de Corinthians e Palmeiras. isso? É verdade, mano. A assessoria não tem que atender ninguém, mano. Véspera de Corinthians e Palmeiras, mano. O bagulho, o RG, é a área 51 do Pentágono, mano. Tá ligado? Fechada. Mano, você não sabe se tem ET ou se não tem naquela porra. Ninguém confirma nada. O pessoal Então o bagulho é o desconfia, seguinte, mas- desconfia, mas não tem certeza, irmão. Você pode jogar o que quiser. Mas aí quando o governo fala, não, tem uns ET aqui que a gente tá estudando, é outra coisa, é versão oficial. Ó, o Martinez sentiu aí desconforto, né? Ele sentiu um desconforto e tal, foi atendido pelo DM e tal, mas Pra voltou isso a existe a treinar. morfina. Exato, Foi, toma voltou a morfina e volta. treinar e então talvez vá pro jogo mesmo, né? Mas vai pro jogo, mano. Né? Amanhã é poucas ideias. Ora, se Ô, o Co- Matinha, a escalação do Corinthians já tá pronta, É a mano. mesma do passado. É Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu na esquerda. O meio-campo lá é Martínez, Ranielli, Carrillo e Garro, e na frente é Ninguém Memphis foi e Yuri. suspenso, terceiro Não, amarelo. não, é força máxima, irmão. se o Corinthians, Amanhã o Trio Esperança tá em campo, se RG. o Corinthians amanhã tiver com a mesma pegada que você tá aqui no programa, coitado Nossa, do tá aí, Palmeiras. Mas velho. coitado desses coitados mesmo. Mas, ó,
Falar pra você. Eu sei que a gente aqui. Mas temos imagens exclusivas aí, ó. O Silvio vai pôr na briga. Briga do Corinthians, olha lá. O Memphis Nossa, com o Memphis, olha lá. Isso aí foi Nossa, agora o Olha lá. Memphis foi ruim, hein? Olha o Isso aí soldado foi só chegar as já duas já. Olha lá o soldado. Só de olho ali, Isso aí é o só as Dorival duas olhando. dias, Olha lá. Dorival, Chegou olha o soldado. Chegou o Fabinho, soldado. Briga. Pra Quem tentar tá vendo ó, no separar. YouTube tá passando, gente. É isso aí, ó. Porque ó, se abrir o porta-mala é o carro do ovo, viu? Isso aí foi suas duas tias no amigo secreto. Tá? Olha lá, a imagem. As duas tias no amigo Olha lá. secreto. Vai, Memphis ô, foi pra cretino, cima, fala aí. Félix Olha lá, Torres. briga lá. Tensão. Deixa eu ver bora a aí. briga, cara. Briga uma porra. Vai, fala do Pena Corinthians aí, pra ô tudo que é Bambi. lado, olha lá. Nossa, Fala aí, ô senhora. mosca gasta. Vamos lá. Olha, só mais uma notícia, mano, que tava todo mundo falando que ia acontecer, aconteceu, né? O Matheus Bidu aí assinou finalmente o novo contrato dele, né? Sim. Até o fim de 2027. Caramba, velho. Ah, mas é o que tem, mano. Hoje o Bidu, pra você ter uma ideia, mano, quando ele não joga, a gente sente falta. Ué, mas é verdade, velho. O Bidu hoje é a melhor opção que o Corinthians tem na lateral esquerda, mano. Angileri, por mais que tenham alguns que ainda falam, mano, mas tem que esperar um pouco mais. A última partida aí do Angileri, que a galera falou que ele jogou bem, eu não achei que ele jogou essa bola toda, não. Perdeu 2 gols, mano. Um ele carimbou o goleiro numa chance cara a cara, e a outra ele chutou na trave. Aí vão falar, mas chutou na trave. Isso aí é erro, mano. Desde quando trave é acerto? Trave é acerto em rebatida. Ô, mas- Quando você jogar rebatida na rua. Mas é legal, viu, RG, essa evolução que você vê, fala, o corintiano assinou um contrato. Porque, cara, antigamente o corintiano fazia um X na folha lá, né? Hoje em dia Legal você- era pôr um popô. O São Paulino, RG, Por o quê? ele põe Por o quê? põe o popô na folha. Cala a boca. Ele fala, dá uma besuntada aí, ele carimba a nádega assim. Vai, Agora a Rodrigo. naba do dia. Vai, A naba do dia. Não, fala amanhã de naba. Fala de naba, não. Não, deixa hoje a minha é- notícia aqui, seu Hoje é doido. só a escalação, Fada mano. treta, fada Não, treta. vou falar da treta, falar uma naba já importante. Ó, o CAS Naba. rejeitou o recurso do Corinthians Ai. e manteve a condenação na FIFA, viu? No processo referente à contratação do Félix Torres, Sim. né? Junto ao Santos Laguna, né? E o Corinthians precisa pagar 6,145 mil, né? Milhões. Milhões É. até o dia 11. 6 milhões e 145 mil até o dia 11. Do quê? 30 Do milhões. Félix Reais ou... Não, é dólares ou... Dólares. Dólares. Não. 30 milhões. 30 milhões de reais. Nossa. Até o dia 11. É obrigado Mas a pagar porque já perdeu a última Até instância. segunda-feira. Mas o Se não Valtinho, vai vamos falar pro a verdade. Transferban. Mas o Domênico, isso daí tava na cara que era batom na cueca. O Corinthians ele comprou o jogador e não pagou. Ele recorreu ao CAS. É Ele justamente pra pagou a ganhar primeira, tempo. né, mano? Era 5 parcelas, pagou uma. Então, mas Quando que o ele comprou Domênico, ele, mano? faz 2 anos. Faz 2 anos ou até um pouco mais. Tudo isso já? Já. Não é possível. Já. Não, Ele não é ficou- ele possível, ficou não é tempo não. parado, não foi machucado? Não, ele chegou no começo da gestão do Augusto lá junto com o Rubão, foi início de Ah, 24. então 24. Início de 24. Mas nessa questão aí, ô Domênico, quando você recorre ao CAS, é nítido que você não vai ganhar. Você recorre porque você tem a esperança ainda de ter ali um pouco mais de prazo sim. pra poder juntar dinheiro. Mas isso aí botou na cueca. Tá na cara que o Corinthians vai perder aquele processo do Rojas. Ia porque perder esse tem daí mais- do. tem uma fila aí, Não, né? tem uma série de processos aí que quando começar a estourar, o Corinthians vai ter que pagar. E isso aí não dá Inclusive pra o do colocar Rojas lá é de no- 40 milhões. É uma fila. Nossa. É de 40 milhões. Então esse Isso caso. aí não dá pra pôr na fila, né, mano? Não dá. Quando sair a decisão no caso aí, vai ter um tempo hábil ainda pra ser protocolado ali, o Corinthians vai ter um prazo pra ter que pagar, mas vai ter que pagar. Essa trolha aí vai ter que pagar, então não tem jeito. Quando você recorre aí no Tribunal da Suíça, aí, que é a última instância, como se fosse o STF, é justamente pra tentar ganhar um pouco mais de tempo, mas tava na cara que o Corinthians ia tomar graxa nessa aí. Boa. Mas não importa, irmão. Vai usar o dinheiro da Copa do Brasil pra pagar essa micharia aí. Mas vocês não ganharam. Vai usar. Ó, CBF, já faz o Pix aí pra nós, mano. E Faz aqueles o 10 Pix aí. milhões, vocês conseguiram se livrar daquilo? Não, ainda tá bloqueado lá, mas vai desbloquear em breve. Não, porque é sacanagem também. Isso é sacanagem. O que é Como é sacanagem? sacanagem, vocês ficam devendo pras pessoas. Não, mas é que tá, Motinha. Quando o Corinthians ele criou uma fila de pagamentos ali e ele centralizou as pembas numa única vara, que foi aquela do Tatuapé, é justamente pra você criar um cronograma de pagamento, pra você não ficar sofrendo processos ali que impeçam aí, inclusive, o teu fluxo de caixa de poder andar, pagar né? as contas que você tem que pagar. Então criou-se ali uma fila de credores pra que o Corinthians olha ali e fala, ó, a prioridade é desse, daquele, não sei o quê, e você vai criando um escalonamento ali de pagamento. Esse processo aí que tá vigente aí, inclusive do Cury, que é o empresário que barganhou esse dinheiro do Corinthians André aí, Motinha. Cury. Sim. Ele também tá nessa fila de credores, mas era um processo que já tava rolando. Então aconteceu isso e a diretoria do Corinthians, através do seu departamento jurídico,
tá solicitando aí o desbloqueio da conta dessa grana para justamente ter um fluxo de caixa para pagar os outros pagamentos também que precisam ser feitos. É por isso que talvez não pague os 30 milhões no dia 11, é isso? Porque tá tudo bloqueado, é isso? Então, é que o Corinthians ele tem uma série de antecipações, inclusive o contrato da Nike, aí o Corinthians vai receber em 4 parcelas de 100 milhões, ele vai receber aí a metade agora, depois mais 2 parcelas de 25%. Então isso aí já deve estar dentro do cronograma também, mas o Corinthians Da Liga já veio antecipou. aqueles 30 que o Corinthians pediu emprestado? O Corinthians tinha solicitado uma grana aí também, Motinha, mas esse desdobramento ele demora um pouco ainda porque você tem que fazer isso através de banco, né? É garantia A bancária. Nike agora vai vestir vocês até 2100, é isso? Não, é 10 dinheiro, anos de contrato. Mas já anteciparam até o próximo Não, século. 10 anos de contrato, irmão. A antecipação Tá de bom. contrato de 100 milhões num contrato de 1 bi significa 10%, Bambi. Então dá uma segurada na emoção. Dá uma seguradinha na emoção Não, aí. você não entendeu tá? o que eu disse. Até o próximo século. Não, o próximo As século não, irmão. antecipações. 10 Se o anos. Corinthians existir, 10 né? anos. Até o próximo século. Não, 10 Não, eu aninhos. não sei se dura até lá. 10 Pera lá, aninhos, você filhão. também 10 tá indo aninhos. muito Saber longe. se dura Não até sei, lá. mas Mas peraí, vai não durar. foi, peraí, não foi a presidente do meu Calma. clube que falou que o dia que sair de lá, leva a chave e apaga a luz. Falou ou não O teu falou, clube Liló? o teu clube Falou ou tá não falido, falou? mano. Falou ou não falou? O teu Viu? clube Não dependemos, está não dependemos de falido. Dondoca pra bancar Mas, nossas ó, contas não, tá? Mano, ô? teu clube Tá, está ô, falido. Lover Fala Boy. aqui pra mim ouvir. Ô, Lover Boy, dá uma Meu clube segurada está aí. falido. Fala aí, Tá, quero ouvir cidadão, você dá uma falar. segurada na Meu emoção clube aí. está falido. É isso. Falido. Não precisamos de Dondoca Corinthians, pagando nossas contas, ele não. paga pelo que fizeram com o do Alib. Ai. Eles É isso mesmo. defenestraram o do Alib. Defenestraram não, esse ordinário ele respondeu o processo. Que Esse defenestraram não. Ele o morreu. bom velhinho. Tá de brincadeira. No final das bom contas, velhinho. ele é o melhor presidente da Melhor história. presidente da história do é isso Corinthians mesmo, era o o do Alib. Alib. Hoje foi ele sim. descansa Isso. no céu, mano. Foi Hoje ele sim. descansa E no céu. agora o Corinthians Foi. está pagando. O do aqui. Alibi, velho, o do Alibi, ele ia ser expulso do clube. Por causa de todas aquelas trolhas lá do Ministério Público. Ih, Dá mas- uma levantada lá no processo do Ministério mas Público deixa eu te contra falar, ele perto desses caras, isso aqui. Não filho. era não também. Não era não. Começou com ele, viu? Começou com ele. Ele era o seu Miyagi desses caras aí. O viu? melhorzinho, Ele era o seu Miyagi desses caras aí. o melhorzinho foi o Porque, Matheus. por exemplo, o Andrés RG, ele se tornou aí vamos colocar, uma oposição ao do Alibi depois, porque fazia parte do Ele era métier. braço direito. Exato, Ele fazia não parte Ele ali. era Não foi o vice-presidente? Benja que contou que o do Alib sentou ao lado dele. Do Alib não, o Andrei sentou na arquibancada do Pacaembu do lado do Benja e falou assim: pô, vem conosco, depois a gente dá um pé na bunda do velho. Não, mas Lembra? eu não lembro dessa frase, isso mas mesmo, eu não isso duvido mesmo. em absolutamente nada O que ele Benja tenha contou dito. aqui. Porque, Sombra, por exemplo, aquela frase que o Mandela disse uma vez, que é bíblica, Não, inclusive, Mandela não disse. disse. Não é bíblico. não, O Mandela não é bíblico. Não. A frase é bíblica, mas foi dita pelo Mandela. É aquela velha e singela Não foi frase. nenhum apóstolo, nem Jesus. Foi, Não, mas é aquela foi velha Mandela. frase. Ah. Na mesa ele comeu, bebeu e sorriu. Beijou e traiu. Judas não era um estranho. Então o negócio é o seguinte: dentro do Corinthians, Motinha, dentro do Corinthians. Você gravou essa frase. Eu fico pensando que esse Mas é idiota, verdade, é uma frase. Ele ficou o dia inteiro gravando essas frases não, na mas essa cabeça. frase aí tá estampada em vários negócios. Não, eu nunca tinha ouvido essa frase. Como não? Na mesa ele comeu, bebeu e sorriu. É, eu também não tinha Beijou e ouvido. traiu. Eu sou pouco Judas não era um religioso. estranho. Então o negócio é o seguinte, RG. Dentro do Corinthians o que mais tem é Judas. É. É o que mais tem é Judas. É gente que se vende pelo mínimo. Vocês Pra tentar dar o golpe vocês são lá. representação de Judas no futebol. Não, pelo contrário. Mas o melhor lá foi o Vicente Matheus, viu? Olha lá. E também que se você levantar, viu, RG? Opa! Não, de todos o melhor foi o Vicente Matheus. Putz. Vamos lá, vamos falar desse derby. Zupac, a Lili tocou na história da eliminação custa caro aos dois lados. Ela usa até o termo iniciar uma crise. Acho que são contextos bem diferentes. A gente sabe que o problema do Corinthians é muito maior. Mas dá pra imaginar o impacto que vai ser no lado palmeirense em caso de eliminação. Como é que você vê o valor da classificação? É curioso, o futebol brasileiro a gente às vezes pesa a desgraça e não o sucesso. Não tô falando da questão da classificação, mas o peso da eliminação no caso dos dois. Assim, eu não tenho dúvida que o time que for eliminado quarta-feira vai entrar na sua crise. É que o potencial de crise de ambos é diferente. O Corinthians ele já é uma crise ambulante de uma comissão técnica que não tem respaldo externo, né? Que tem desconfiança externa, e é muito injusto, né, dizer que o problema do Corinthians é o Dorival e a sua comissão. A gente pode dizer que até agora ele não conseguiu encontrar o caminho, que talvez alguém tenha dúvida que ele vai encontrar, mas que ele é o problema. Você olha pro Corinthians e você fala, deixa eu ver quem é o problema, e fala, Dorival, é porque você tá meio tapado, assim, das ideias, né, com a visão meio tapada, né? E com isso você faz um grande favor
as pessoas que destruíram o Corinthians. Os verdadeiros problemas do nos Corinthians. últimos meses, nos últimos anos, nas últimas décadas. É isso. E o que não quer dizer que o Dorival faça um bom trabalho até aqui. Não faz. Claro que não. Mas é um trabalho difícil de ser feito também. E diante desse panorama de desconfiança, antes mesmo do primeiro jogo, era o que se falava. Olha, os jogos contra o Palmeiras vão ser decisivos para o futuro do Dorival. E o pessoal queria o quê? Que ele colocasse titular contra o Fortaleza 3 dias antes de enfrentar o Palmeiras. Então o Dorival estava corretíssimo ao escalar os reservas contra o Fortaleza. Ele esperava que os reservas fossem capazes de brigar pela vitória contra o Fortaleza, como ele esperava que os reservas fossem capazes de pelo menos segurar um empate contra o Botafogo. Não conseguiram nenhuma coisa nem outra, teve que recorrer à cavalaria. A cavalaria deu empate contra o Botafogo, deu empate contra o Fortaleza, pontos que ficaram pelo caminho que são importantes, mas decisão correta, porque os jogos mais importantes dessas 2 semanas são os derbys, que valem muito para a temporada do Corinthians e para o emprego do Dorival. Então, assim, tá muito claro que o Corinthians, que já é uma crise ambulante, se for eliminado pelo seu maior rival depois de ter vencido o primeiro jogo, neste cenário de desconfiança, vai amanhecer quinta-feira em crise. E no caso do Palmeiras, também, se o Palmeiras for eliminado, vai amanhecer quinta-feira em crise, mas uma crise que se restringe ao campo. A relação da torcida com o Abel, não é uma crise institucional como o Corinthians vive, um barril de pólvora esperando o primeiro fósforo a ser arremessado, a primeira gasolina a ser jogada. Mas se o Palmeiras cair de novo pro Corinthians numa eliminatória, nessa instabilidade que o time vem mostrando, dentro de casa dessa vez, dentro da sua dimensão de crise, o Palmeiras vai acordar quinta-feira dentro desse contexto. Então o Abel também, assim, a diferença do Abel pro Dorival na tomada de decisão sobre colocar reservas e titulares é que o Corinthians não briga pelo título brasileiro e ainda está distante, um pouco distante de rebaixamento, está bem intermediário no campeonato. A Copa do Brasil é claramente um objetivo mais importante agora. No caso do Palmeiras, não. O Campeonato Brasileiro é um objetivo mais importante que a Copa do Brasil. Mas como é um duelo contra o maior rival dentro de casa, tendo perdido o jogo de ida, e o Abel tem mais peças de elenco, ele foi por esse caminho e também custou pontos importantes para o Palmeiras. Quarta-feira é um jogo potencial. O que você falou é corretíssimo, Felipe. A gente olha muito mais para os efeitos da eliminação do que para os benefícios para as glórias de uma classificação. Mas nos contextos em que os clubes estão inseridos, a quinta-feira vai ser muito amarga para quem ficar pelo caminho. E o sábado ainda reserva a votação de impeachment no Corinthians, né? A ideia que eu tenho, André Kfouri, é que todos interpretam assim, se por acaso passar, não fez mais do que sua obrigação, tá jogando contra o seu maior rival e não existe uma outra opção a não ser se classificar para a próxima fase, seja de qualquer competição que vier, precisa vencer se for Corinthians e Palmeiras. Como é que você enxerga na Copa do Brasil os dois times poupando? É mais ou menos a mesma lógica, tanto do Dorival ou do Abel, ou são situações diferentes? Totalmente a mesma. A única coisa que diferencia o Corinthians e o Palmeiras nesse momento, nessa semana de decisão, é que, como disse o Gustavo, o Corinthians é uma crise permanente já há bastante tempo, em todos os aspectos que você possa imaginar, e o Palmeiras é um clube que tem algum nível de desconfiança de parte da torcida, de insatisfação de parte da torcida com o Abel Ferreira, mas é uma coisa antiga, não é de agora, porque não é, ninguém é. O Abel não é nem nunca foi uma unanimidade, e depois da temporada de 2024, quando o Palmeiras não conquistou aquilo que queria, né, e deveria até conquistar, essas críticas aumentaram, a insatisfação também, e crise talvez seja uma palavra muito forte para o que aconteceria no Palmeiras em caso de eliminação, mas certamente um período aí de instabilidade que vai atrapalhar, vai conturbar o ambiente, vai aumentar a pressão, o Palmeiras vai ser obrigado a focar, excluir da Copa do Brasil, evidentemente, naquilo que resta no calendário, e quase que a obrigação de fazer boas campanhas e de voltar a disputar, chegar pelo menos próximo dessas conquistas, porque senão seria uma segunda temporada seguida com frustração. Mas se o eliminado na quinta-feira ou na quarta-feira de noite for o Corinthians, aí de fato é um mergulho numa escuridão muito, muito, muito séria, porque você acaba eliminado de uma competição e que, mal ou bem, você consegue chegar
com um pouco de sorte nos confrontos, mesmo sem jogar bem, a parte estratégica, cobranças de pênaltis, né? Você pode chegar a uma final de Copa do Brasil, você pode se aproximar dela, e o Corinthians ficaria sem essa possibilidade, com uma campanha de meio de tabela nesse momento no Campeonato Brasileiro, sem muita perspectiva de fazer alguma coisa muito melhor do que isso, né? Aí é uma outra situação. Mas fundamentalmente o que separa os dois clubes já está numa situação, né, do ponto de vista da opinião pública e da ebulição interna, muito desagradável, muito séria, muito complicada. O outro não. O outro pode passar por uma instabilidade se for eliminado, mas aí vai ser fundamentalmente porque foi eliminado pelo rival. E o mesmo rival para o qual perdeu o título estadual. Que não tem importância esportiva, mas conta para te amaldiçoar se por acaso você não consegue ganhar. Assim as coisas funcionam. E seria mais uma derrota importante para esse mesmo adversário. Não acho que o Abel, por exemplo, correria risco de perder o emprego se o Palmeiras for eliminado, como o Dorival corre se o Corinthians for eliminado. Porque daí as pessoas não têm mais o que fazer mesmo. Entendeu? Seria muito mais difícil convencer ou colocar um pouco de bom senso na cabeça daquelas pessoas que já apontam o dedo pro Dorival Júnior como se ele fosse o problema do Corinthians. Em caso de uma eliminação pro Palmeiras, aí sim eu imagino que não haveria como segurar. Então é isso, é o que o Mano falou, mano. Cara, futebol tem isso, tem essas tretas o tempo todo, cara. É porque, como ele falou, entra um setorista ali, um jornalista, um fotógrafo, aí vê uma treta, os caras querem criar uma crise, nossa, cara, acontece o tempo todo. Nessa semana deve ter acontecido mais treta. Tipo, essas discussões dentro do campo é a coisa mais normal, cara. Domingo, contra o Fortaleza, o Martins teve uma discussão com o Mateuzinho. Cara, é normal, é futebol, cara, não é tênis, não é, cara, esporte sem contato não, cara, sempre vai ter discussão, cara. Quem nunca jogou bola na vida e não discutiu com um amigo dentro do campo, acabou o jogo, já era, todo mundo amigo, mano. Cara, o que acontece dentro do campo, fica no campo. Depois, certeza que os caras falaram que tava tudo bem. Eu não vi o Memphis Depay, parece que tem uma entrevista dele pra Corinthians TV, que ele fala que o treino foi muito agressivo hoje, então... Cara, tá tudo certo, os caras se resolvem lá. Não tem nada de querer criar crise antes de um clássico. Os caras também não são burros, né, cara? É a vontade de treinar bem, querer jogar, mostrar pro treinador que tá com vontade, que amanhã a gente vai pra cima dos caras, a gente vai se classificar. Vai se classificar, mano. Nossa, cara, quinta-feira vai ser um dia bom pra gente, classificado. Pelo menos um dia de paz, um dia de felicidade aí, pra gente poder comemorar, zoar pra caramba os caras, né? Porque, pelo menos, um pouco de felicidade a gente tem que ter esse ano, porque tá complicado. Tá complicado cobrir o Corinthians, mas é isso daí. Comenta aí, já deixa seu palpite pro jogo de amanhã. Eu vou chutar aqui 1-1, tá bom? 1-1 classifica, 1-1 que se for 6-0 pra gente, já era. Se for pros pênaltis, a gente tem o Hugo Souza no gol. Pelo menos um pênalti ele garante. Então é isso. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.